graça, irmãos. Gênesis capítulo 6, versículo 6 vai falar sobre o arrependimento de Deus. Seria o arrependimento de Deus algo real? Será que Deus pode se arrepender? Como muitos dizem e usam a passagem de Números, onde fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Poderia Deus se arrepender? Gênesis capítulo 6, versículo 6 vai dizer: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, irmãos, há duas colocações que eu quero deixar. A primeira é que o escritor de Gênesis, seja os sacerdotes, ou seja Moisés, ele coloca numa linguagem humana, para que nós venhamos entender o que Deus passou para nós em relação a essa situação, em relação ao que ele sentia, em relação ao que ele naquele momento pensava e via quando ele olhava para a terra, quando ele olhava para o ser humano, certo? E sem dizer as literaturas, as traduções que foram passando, que foram surgindo ao decorrer dos tempos, as traduções, uma, outra, e os tradutores que vêm colocando a sua maneira de explicar, de colocar algumas palavras, adaptações nas traduções. Amém? Em primeiro lugar é isso. Mas, irmãos, na minha humilde visão, existe o arrependimento em todo ser existente, inclusive em Deus, desde que nós coloquemos da maneira correta o que é esse arrependimento, ou como é esse arrependimento. Para nós, quando falamos arrependimento, pensamos somente em falha, somente em acreditar e acabar se frustrando naquilo que acreditamos. Nós nos baseamos apenas em voltar atrás por um erro cometido. No caso de Deus, não é assim, mas não deixa de ser um arrependimento. Tá? Basicamente, o que é um arrependimento? É um retorno. É voltar atrás naquilo que eu falei ou até mesmo pensei em fazer. Seria Deus alguém que pode se arrepender? De uma maneira bíblica, não seria loucura Deus se arrepender. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com um propósito. A partir do momento que esse homem foge do seu propósito e não está de acordo com aquilo que Deus o criara, ou para o que Deus o criara, Deus não é obrigado a ter nenhum vínculo de acordo e nenhum vínculo de promessa com esse ser humano. Portanto, Deus recua, Deus retorna no que ele falou, não porque ele é falho, porque ele é mentiroso, mas simplesmente porque Deus não pode fazer algo para o ser humano a partir do momento que o ser humano não cumprir com a sua parte. Ou seja, Deus em Gênesis 6 criou o ser humano não para viver na corrupção, não para viver de uma maneira tão lastimável. Logo, Deus não tinha mais parte com isso. Logo, Deus não era obrigado a ter nenhuma parte com o ser humano.
Um exemplo claro é a questão de Saul, por exemplo. Deus escolhe Saul, apesar de o povo querer muito esse Saul também, mas Deus permite a escolha de Saul. Deus faz promessas a Saul, e a prova está lá em Samuel, quando Samuel fala: Deus teria firmado o seu trono para sempre. Mas por que não firmou? Porque Saul começa a fugir dos planos e dos propósitos e da comunhão que ele tinha com Deus. Saul começa a fugir da obediência à voz de Deus. Logo, Deus não é obrigado a cumprir nada do que prometeu a alguém a partir do momento que esse alguém não cumpre com a sua parte de obedecer a Deus. Amém? Então Deus retorna. Deus prometeu para você alguma coisa. Se você não for capaz de cumprir a sua parte do acordo, Deus ele recua, ele retorna no que ele falou, e ele não é obrigado a cumprir nada do que ele falou para alguém que não se põe na sua posição de obediência, não se põe na sua posição do acordo. Amém? Logo, Deus retorna em muitas coisas. Por exemplo, em relação ao povo de Israel no Egito, quando o povo sai, o povo começa a se rebelar, o povo começa a questionar. E Deus fala para Moisés: eu vou destruir todo esse povo. Ou seja, eu vou retornar, eu me arrependo. Nesse caso, das promessas que fiz a Abraão, Isaac e Jacó, vou destruir tudo e vou começar um povo a partir de você, Moisés. Vocês sabem a história, sabem que Moisés se coloca entre Deus e o povo e não permite que Deus faça isso. Por mais de uma vez Deus queria fazer isso. Ou seja, Deus se arrepende, sim. Por quê? Porque o povo não está de acordo com a obediência da palavra e nem da vontade de Deus. Logo Deus retorna. Logo Deus se arrepende. Logo Deus volta atrás na sua promessa. Porque ele não é obrigado a cumprir promessa para desobediente, para murmurador e para quem está fora da visão. Amém? A promessa só vai se cumprir quando a gente se coloca na nossa posição e cumprimos a nossa parte do acordo. Amém? Então é isso que eu queria passar para os irmãos, que Deus retornou atrás em muitos casos na Bíblia, se arrependeu, não fez o que falou, não por erro, mas porque nós, muitas das vezes, como seres humanos, não nos colocamos na posição, e porque muitos na Bíblia não se colocaram na posição de obedecer e de permanecer cumprindo a sua parte no acordo. Amém? É simples. Da mesma maneira que foram com eles, é conosco. Deus age conforme você agir, com sua obediência e com a sua posição. Deus não vai cumprir a promessa sobre alguém que não vive a obediência e não vive a promessa, e não luta pela promessa, e não quer a promessa. Amém? Então esse é o arrependimento divino. O arrependimento divino é nada mais nada menos do que um retorno dependendo da posição da pessoa que não está de acordo com a vontade de Deus. Amém? É isso. Então, analise, estude e comprove. E tome sua conclusão aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, e também em outras dezenas de passagens da Bíblia. Deus se arrepende. O arrependimento divino não é o arrependimento humano. Tá? O arrependimento divino é nada mais nada menos do que não fazer algo para alguém que não merece. Logo, o arrependimento humano é se arrepender porque investiu em alguma coisa e viu que se frustrou com esse investimento. É diferente, mas são retornos. Amém? Analise, estude e comprove e fique na graça de Deus. Abraço.